Bom, nós vamos dar continuidade àquele exemplo anterior, só que agora nós vamos tentar identificar qual que é a velocidade e a direção do ponto C, que é esse ponto aqui em cima. Novamente, o nosso mecanismo é o mesmo mecanismo de antes, eu só deixei as informações necessárias para calcular aquela velocidade, e eu preciso saber então a direção do vetor e a intensidade do vetor VC, tá? Só que para fazer isso, nós temos que, anteriormente, fazer o seguinte: nós precisamos identificar qual que é a velocidade angular dessa peça ABC, que é uma peça única, tá? Então, qual é essa intensidade desse ômega 3, tá? Bom, como nós temos aqui, ó, a velocidade, ó, nós conhecemos aqui, ó, a velocidade VBA, ó, que é esse vetor ele é perpendicular ao raio BA, né? Então, se nós dividirmos então, ó, a velocidade VBA, que representa 10 metros por segundo na nossa escala aqui, tá? E dividirmos por AB, a distância AB, eu tenho a velocidade angular ômega 3 em relação ao ponto A, que é o ponto de articulação dessa peça, tá? Então, vamos imaginar, que esse seja, fazendo a respectiva divisão com as dimensões do desenho, que essa seja, então, o ômega 3. Ó. Ele vai ser no sentido horário, porque a velocidade tangencial está nesse sentido. Então, a peça 3 se movimenta, com essa velocidade angular no sentido horário, tá? Então, olha só, com essa velocidade e essa dimensão do desenho, calculamos o ômega 3. Bom, o que eu quero saber é qual que é a direção da velocidade C, tá? Como essa é a distância entre A e o C, tá? Eu tracei aqui uma linha de serviço, de trabalho, que é a linha R', que é essa linha de construção, tá? RR. Essa linha de construção RR, ela é perpendicular, ó, a essa barra AC. Eu preciso dessa informação. A gente sabe do mesmo caso de antes, que como a peça AC é uma peça rígida, não vai haver movimento entre os pontos A e C, nesse sentido da peça, e só pode ocorrer, então, uma velocidade entre C e A perpendicular a essa dimensão AC, tá? E aí, então, nós traçamos essa linha de trabalho RC verde aí, tá? Se eu conheço o ômega 3 e se nós conhecemos a dimensão AC, nós podemos calcular a velocidade entre C e A, VCA, que está nessa reta RR. Então, ó, o ômega 3 vezes a distância AC me dá uma velocidade. Vamos imaginar que essa velocidade aqui, ó, seja o VCA, seja 8 metros por segundo, só para a gente poder traçar ali no desenho, para fazer a construção do triângulo de velocidades seguinte, tá? Então, olha só, vamos imaginar que seja 8 metros por segundo, ó. Então, ó, nessa direção, ó, com uma intensidade de 8 metros por segundo, ó, 8 centímetros, então na nossa escala, vai estar o VCA. VCA igual a 8 metros por segundo, e ele VCA, ó, é igual ao AB, ao ômega 3, vezes o AB, tá? Bom, eu conheço o VCA, tá? Então, agora de conhecido, ó, eu conheço a intensidade e a direção do VA, são essas aqui, e conheço também a intensidade e a direção do VCA, que é essa aqui, ó. Eu quero saber, então, onde vai estar o VC, em que posição vai estar o VC. Então, eu vou traçar, então, a equação vetorial da diferença de velocidade para o ponto C. O VC é o VA
mais a velocidade DC em relação a A. Tá? E vamos traçar no desenho aí. Tá? Então, nesse caso, eu conheço duas intensidades, o VA e o VCA, e conheço duas direções, essa direção aqui e essa direção RR. Tá? Vamos então traçar isso. Deixa eu pegar aqui no chão. Desculpe o barulho, né? Vamos traçar aquela posição. Então, eu tenho que pegar esse vetor aqui, ó, esse vetor, e eu preciso levar ele paralelamente, eu preciso levar esse vetor até aqui, ó. Eu preciso colocar o início dele aqui, ó, ponto A, no final do vetor VCA, levando ele paralelamente, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou levar, né, usando os equipamentos de desenho, tá? Vou levar isso paralelamente para cá, ó. Pegando esse vetor e levando paralelamente, tá aqui ele. Ó, aqui está o vetor, um pouquinho para cima ficou aqui. Então, ó, essas duas linhas estão paralelas, certo? Então, olha só vou traçar então a posição dele, para tirar esse desenho. Está aqui o vetor, a posição dele está ali. Então, quer sair? Aqui estava o anterior, 8. Mexi ali, 8. Tá? E agora aqui, ó, eu tenho. Não é fácil aqui? Eu tenho o vetor que mede 19 centímetros, ó. 19 centímetros, ele vai até ali, ó. Então, aqui está o vetor VA. 19 centímetros, na verdade, 19 centímetros, está aí o VA. Aqui está o VCA, 8 centímetros, tá? O VA está aqui, o VCA está aqui e o VA está aqui embaixo. Então, o que acontece, né? Agora, para fechar essas, ó, eu levei a direção e a intensidade, e aqui eu tenho intensidade e direção. Para fechar o triângulo de velocidades, tá? O meu vetor, né, que é o vetor VC, só pode estar nessa posição aqui, ó, nessa posição, né, nessa direção, e com essa intensidade, ó, pegando o início desse vetor, estou fazendo uma soma vetorial, uma equação vetorial. O vetor só pode estar aqui, ó. Aqui o vetor, tá? Então, o vetor, ele vai estar nessa posição aí, ó. A intensidade dele vai ser mais ou menos 11. O vetor VC vai ser 11 metros por segundo, tá? O tamanho dele. E essa vai ser, então, a velocidade do vetor VC. Tá? Então, com isso, nós fechamos a soma vetorial. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui ao fazer esse exercício aqui. Tá? Então, graficamente, a gente usa esse tipo de construção, né, para elaborar determinar a intensidade e a direção dos vetores. E um detalhe, a gente vai mais ou menos utilizar essa abordagem aqui para partir então para a abordagem analítica, que ela é bem mais precisa do que esse método aqui, né? E certamente, né, se a gente resolver usar algum método computacional, né, com a abordagem analítica, a gente consegue fazer os cálculos, né, computacionalmente, tá?